Estamos de volta às 6 horas 39 minutos. TV Brasília e o Correio Brasiliense juntos nas eleições 2024. Estamos no 14º dia de sabatina com os candidatos às prefeituras da região metropolitana do Distrito Federal. 27 candidatos disputam um mandato nas 6 cidades mais populosas do entorno. Dos 3 nomes que disputam a prefeitura de Novo Gama, nós vamos entrevistar agora o candidato Iraquitã Palmares, que disputa a eleição pelo PSTU. Aqui comigo o nosso colega Arthur de Souza, representando o Correio Brasiliense. Bem-vindos. Candidato, lembrando que o senhor tem 9 minutos para responder as perguntas, sendo 1 minuto para cada resposta. Para a gente começar então, quem é o senhor, de onde veio e a relação do senhor com a política de Novo Gama? Pois bem, eu sou o professor Iraquitã Palmares, pernambucano de nascença. Minha relação com a política é uma relação de paixão, desde os 14 anos de idade. E entendo que a política deve ser um instrumento a serviço do bem comum da população. E é por isso que estou aqui na condição de candidato a prefeito, entendendo que o Novo Gama necessita de alguém que tenha esse sentimento de paixão, amor pelas pessoas e sobretudo, responsabilidade em cuidar dos negócios públicos. É isso, o senhor tem mais 30 segundos para concluir. Oba, então vamos lá. Então, entender o município e suas necessidades é um desafio que primeiro eu me lancei para que depois me colocassem na condição de candidato a prefeito. E conversar, dialogar com as pessoas é uma das coisas que não abro mão. Acho que todo bom gestor ele tem que compreender e valorizar e reconhecer o papel que cabe também à população na sua participação. Agora sim. Foi o tempo. Fala também sobre segurança pública. A gente sabe que Novo Gama está entre as 10 cidades mais violentas, né, do nosso país, as 110 cidades, perdão, mais violentas do nosso país. Qual a proposta do senhor para mudar a realidade dessa população? Primeiro, a gente precisa entender que violência não há maior do que aquela onde você tem uma comunidade em que sua grande maioria passa necessidade, dificuldade de sobrevivência. Essa é a maior violência que a gente vai enfrentar. E as outras são consequências disso. A falta de investimento na saúde, a falta de investimento na educação e a falta de investimento para a geração de emprego e renda. Então, o enfrentamento dos problemas da segurança pública passa por essa interface, por essa relação também com outras políticas públicas. E aí é do nosso interesse, do nosso papel, em conjunto, né, com a população, a gente fazer uma parceria, né, da Guarda Civil Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, junto com a população, para que aí a gente vá ouvindo a população e entendendo quais são as suas reais necessidades. Porque a viatura passando só nas ruas não resolve o problema da violência. Falar um pouquinho também sobre esgoto em toda a região ali também, o fechamento do lixão, né, como manda a lei. Como é que o senhor pretende preparar a população e fazer também, melhorar essa situação em toda a região de Novo Gama, caso seja eleito? Como já disse, né, na resposta seguinte, anterior, aliás, compreender o espaço, o ambiente em que a gente vive é uma obrigação de qualquer gestor. Então, é da nossa responsabilidade fazer um enfrentamento para que a gente tenha creio que em 4 anos não daremos conta, mas que a gente tenha todo o município com saneamento básico, a gente tem um tratamento decente para os resíduos. O que a gente hoje chama de lixo, na verdade, isso pode gerar emprego, isso pode gerar renda, isso pode gerar riqueza, depende do olhar que se tem. Então é com essa responsabilidade que a gente vai fazer esse enfrentamento desse problema específico. Então, drenar as águas pluviais, realizar a rede de saneamento, tratamento de esgoto e, ao mesmo tempo, a gente desenvolver uma política de criação e fortalecimento de parques ecológicos, parques ambientais, está no nosso programa de governo. Arthur de Souza. Candidato, na sua primeira resposta, eu falou em relação à geração de emprego e renda para acabar melhorando a questão da segurança na cidade. Quais são as suas propostas, então, para essa área de emprego e renda dentro do Novo Gama? O nosso grande desafio, Arthur, é gerar, em 4 anos, de 15 a 25 mil empregos. Isso tudo precede por um processo, primeiro, de formação profissional, depois, a gente discutir junto com a população um projeto de sociedade, porque não dá para você gerar emprego e renda sem ter um norte. Para onde a gente quer ir? Qual é a ideia de sociedade, de cidade que a gente
tem. E isso tudo será construído junto com a população, como disse antes. E aí a gente vai investir fortemente na geração de emprego e renda no setor têxtil. Nós temos um mercado consumidor de mais de 5 milhões de pessoas aqui nessa região consumindo uma confecção que vem de fora. E aí a gente vai produzir isso aqui, organizando os trabalhadores em cooperativas, criando o polo industrial e também criando a lei municipal que vai criar o fundo e o Conselho Municipal de Geração de Emprego e Renda, destinando uma dotação orçamentária para esse fundo, para que a gente possa fomentar a criação e fortalecimento dos pequenos negócios no município. Em relação à questão de moradia dentro do Novo Gama, você tem algum programa no seu plano de governo para trazer moradias para a população? Sim, nós vamos não apenas para moradia, mas a nossa proposta é criar uma empresa municipal de obras. Essa empresa nós vamos contratar aí de imediato cerca de 2 a 3 mil trabalhadores para essa área. Então nós temos como grande desafio construir de 10 a 15 mil unidades residenciais, apartamentos e casas. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro problema no município, que são moradias que precisam de pequenas ampliações, reformas. Há pessoas que, sem condições, construíram casas apertadas, com famílias grandes, e elas precisam ter um olhar para isso. Então nós iremos fazer um mutirão habitacional, porque isso também eu já fiz, lá em Palmares, Pernambuco, porque eu venho de lá e lá a gente já tem essa experiência que deu certo. Então, na área de moradia, como o tempo aqui é muito curto, eu estou falando muito rápido para que a gente possa atender a pergunta de maneira a contento. Mas essa é a meta, construir de 10 a 15 mil imóveis para quem mora de aluguel no município. Sobre a saúde, candidato, a gente sabe que o entorno como um todo não é diferente no Novo Gama, a população acaba às vezes não tendo atendimento na cidade, busca regiões, no caso Novo Gama ali de Santa Maria e o próprio Gama para atendimento médico. O que você tem de proposta para melhorar e fazer com que a população tenha um atendimento dentro de Novo Gama? Pois é, eu trabalhei no Ministério da Saúde e sei que a gente tem recurso público destinado para a saúde do povo brasileiro, porque o SUS é uma política pública, uma das mais belas que a gente tem no mundo, e a gente precisa se valer dela. O que está faltando? Um gestor que conheça a legislação, que conheça o SUS, os instrumentos de gestão e que tenha capacidade política de fazer uma boa gestão. Então, a nossa ideia é construir o hospital, não meramente o hospital, a gente precisa de um hospital com capacidade para média e alta complexidade, porque o município já tem 120 mil habitantes. A gente vai acabar com essa história de que as pessoas, quando precisam fazer uma ultrassonografia, por exemplo, uma endoscopia, vai ao médico e então vai depois à Secretaria de Saúde e você passa ali meses, entra numa fila de regulação, passa meses para depois receber um recado da Secretaria de Saúde, e aí a pessoa sai de madrugada, vai para Goiânia fazer o exame, chega aqui de madrugada, se tiver dinheiro se alimenta, se não tiver vai ficar com fome lá em Goiânia. Então a gente vai acabar com isso, criando a central. Em relação também à educação, também o senhor falou na sua primeira resposta que a educação faz parte do seu programa para acabar com a violência. O que o senhor tem de proposta para a educação de Novo Gama? Bom, primeiro a gente vai construir escolas em tempo integral. É inadmissível que a gente não tenha um olhar também de responsabilidade para as crianças. Que tipo de futuro a gente quer construir? Que tipo de cidade a gente quer construir para o futuro? Se a gente não investir decentemente e colocar todo o dinheiro público, toda a máquina pública para esse fim. Então a educação é uma grande prioridade nossa e não apenas na fala, isso é na prática, eu sou professor. Então, criar a escola de tempo integral, criar a cidade do esporte, onde a criança vai entrar para aprender a ler e escrever e vai sair um atleta formado. Depois disso, a gente também vai construir cursos profissionalizantes, porque, como disse, a gente precisa capacitar os nossos trabalhadores para o grande desafio da geração de emprego e renda, porque aquele município vai se tornar, de fato, uma grande força econômica e isso perpassa, inclusive, pela formação, pela educação. Para o candidato falar um pouquinho também sobre o entretenimento ali na cidade, o esporte, a cultura, como fazer com que a população procure cada vez mais a própria cidade para curtir o fim de semana, por exemplo? Pois é, a gente tem áreas interessantes lá, Lucas, no município. Como eu já disse, a gente vai criar parques ecológicos, parques para que a população possa frequentar. Mas, para além disso, nós vamos construir a Fundação Casa da Cultura Elis de Maria. Nós também iremos montar em cada comunidade
formação, e isso numa relação direta, né, entre a Fundação Casa da Cultura e a Secretaria de Educação, um processo de fomento a cursos de teatro, de música, de literatura, de dança, de capoeira, fomentar também uma turma grande que temos lá que faz batalhas de rima no hip hop. Nós temos alguns grandes e valorosos artesãos no município e a gente também vai fomentar isso. A ideia é que a gente tenha nessa fundação um espaço para oficinas, para comercialização e, ao mesmo tempo, um lugar onde a gente vai produzir e vai consumir cultura. Candidato, em relação também ao transporte público, né? Tanto o transporte interno, dentro de Novo Gama, e também o que o senhor tem de proposta para tentar conversar com a NTT para melhorar o transporte entre o Novo Gama e o DF? Acho que à medida em que a gente cria de 15 a 25 mil empregos, significa que a gente vai ter de 15 a 25 mil pessoas a menos tendo a necessidade de vir para cá todos os dias. Então, isso vai melhorar já bastante. A nossa proposta é a gente criar uma empresa municipal de transporte público e a gente tenha dentro do município esse transporte de maneira gratuita para a população. A outra coisa que a gente vai fazer é que essa empresa possa, num diálogo com o governo, o GDF, a gente possa também assumir algumas linhas oferecendo passagens a preço de custo para os trabalhadores. Esse é um compromisso do qual nós não abrimos mão. Espero, no ano que vem, estar vindo aqui dizer a vocês que a gente está realizando o que aqui dissemos. Isso, mais 10 segundinhos para concluir. Então, cuidar do transporte é também assumir a responsabilidade de governante. E é isso. Agora sim, o senhor tem um minuto para suas considerações finais e dizer o porquê que o eleitor de Novo Gama pode confiar no senhor. Bom, primeiro eu sou trabalhador. Então, como trabalhador, a nossa proposta é construir um governo de trabalhador para trabalhador. Não é a grande diferença, né? Os caras estão gastando uma fortuna em suas campanhas e a gente está gastando sola de sapato para conversar com as pessoas. Porque a responsabilidade que a gente está tendo é de entender que nós precisamos desse governo que governe para os trabalhadores, que o trabalhador tenha lugar nesse governo. A outra coisa de grande importância é que a gente vai fazer com que a população participe do nosso governo. Nós iremos criar a Assembleia Municipal Popular, organizando em cada bairro um conselho popular e a gente vai discutir integralmente o orçamento público e sua execução. Ao mesmo tempo, nós vamos discutir ali o projeto de cidade que a gente quer e a população vai decidir junto com todos nós. Essa é a nossa proposta. Uma outra coisa que a gente pensa é que é vergonhoso a gente assistir a esquerda do município vendida e se entregando para a turma que hoje está lá derramando dinheiro. Muito obrigado pela presença aqui na nossa sabatina do Jornal Local. Obrigado, Arthur de Souza. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco da sabatina do Jornal Local em parceria com o Correio Brasiliense. Eu te espero. Até já.